noite para vocês. Sejam todos bem-vindos nesse feriado aí dos comerciários, né? Acho que muita gente deve ter aproveitado para dar uma viajada, mas estamos aqui juntos e imagino que um monte de desencarnados também assistem às nossas reuniões. Nós nunca estamos sozinhos, não somos nós, né? A casa está cheia de irmãos também para ouvir a palavra aqui do nosso irmão hoje, que gentilmente sempre vem atender o nosso pedido. Mas antes que faça a leitura. Boa noite a todos. Do livro Dias Melhores, pelo irmão José, tá? Os que não perdoam, a fim de que não percam a condição de vítima, há os que não perdoam, com o propósito de despertar a compaixão alheia, estimam viver com os sentimentos feridos, evocam com frequência a ingratidão de que foram alvo e, ao descrevê-la, comovem-se as lágrimas. De caso pensado, negam ao ofensor a oportunidade de reparação, fogem à reaproximação promovida por amigos comuns, dificultam ao máximo a possibilidade do entendimento, cobrem-se de razão, não admitindo sequer a hipótese de que possam ter alguma parcela de culpa. Ofendidos uma única vez, não hesitam em ofender sucessivas vezes em revide. Estabelecem um preço excessivamente alto a quem os tenha magoado por bagatela. Não entendem o perdão como dádiva, mas como mercadoria negociável. Esses irmãos, aos quais nos referimos, mantêm o rancor como trunfo em seu relacionamento com os outros. Perdoam ou não perdoam, segundo interesses e conveniências que sopesam meticulosamente. Que assim seja. Pedindo a Deus proteção para essa reunião. Então vamos lá. Deus, Pai de misericórdia, Jesus, mestre amigo, todos os guias e protetores desta casa, neste momento pedimos proteção para a reunião que vamos ter, uma palestra do nosso irmão Eugênio, que gentilmente sempre vem aqui nos socorrer, e o tema da palestra é reconciliar-se com seus adversários, que as suas palavras possam entrar em nós e nos revelar, né, uma outra pessoa, para que a gente possa se revelar, né, daqui para frente. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos e irmãs dos dois lados da vida, boa noite. A página tão gentilmente e claramente lida pelo nosso irmão, eu quero destacar 4 parágrafozinhos, só destacar no sentido de repetir, né? Quando a gente ouve a página, a gente pega sempre o conjunto, pelo menos eu sou assim, e eu queria frisar um dos parágrafos: de caso pensado, negam ao ofensor a oportunidade da reparação, né? Todos nós, muitas vezes, em determinadas situações, tomara que cada vez menos, olha que figura linda de linguagem que merece um 0, menos nós, presentes aqui, dos dois lados da vida, possamos não ter esse comportamento. Segundo parágrafozinho: fogem à reaproximação promovida por amigos comuns. Certamente, durante nossa caminhada, ou vivenciamos a situação, não importa de que parte estávamos nela, ou vimos coisas assim, pessoas tentando reconciliar outras tantas, inclusive no ambiente familiar, né? E às vezes tendo essa dificuldade. Se ele vai, eu não vou. Ela vai estar lá, então eu não estarei. Outro parágrafozinho: dificultam ao máximo a possibilidade de entendimento. E o último parágrafozinho que eu só estou destacando: cobrem-se de razão, não admitindo sequer a hipótese de que possam ter alguma parcela de culpa, de responsabilidade naquilo que acontece, né? Então essas palavrazinhas aqui tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que é a reconciliação com os adversários. E o nosso tema de hoje está ligado a uma parábola de Jesus. Já antecipo,
só introdutoriamente, que muitos intérpretes do Novo Testamento não consideram isso, eles interpretam, então, traduzem. Nesse processo, não consideram essa uma das parábolas de Jesus. Mas outros tantos, sim. Inclusive, uma das obras das quais nós baseamos nosso estudo, de Arílio Cerqueira Filho, são parábolas terapêuticas. Volume 1, volume 2 e volume 3. Particularmente essa está no volume 1. E é muito interessante esse livro interpretativo, porque existem outros livros, do Caibar, por exemplo, e tudo, mas esse livro ele dá uma perspectiva terapêutica das palavras, quer dizer, Jesus, o nosso grande médico, o nosso maior psicólogo, e aí a gente pode mudar qualquer titulação, porque ele, em todas elas, será o ó concurso na nossa caminhada terrena. Então, só para diluir qualquer questão dessa, que embora não tenha uma importância direta, às vezes causa um ruído de comunicação, eu vou só repetir aqui o que a Bíblia diz sobre parábola. Pela percepção bíblica sobre o vocábulo parábola, quando diz a finalidade das parábolas é ensinar uma verdade moral ou espiritual. Aí eu poderia dizer que quase todas as histórias de Jesus, mesmo que não tenha o nome parábola, tem essa finalidade. E aí vou ao dicionário, não custa nada, confirmar, a Bíblia é Bíblia, dicionário é dicionário. O dicionário diz que parábola é um substantivo feminino que pode ser definido como uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Então, mais uma vez, tudo a ver. E essa parábolazinha, ela é pequenininha, está no capítulo 10, bem-aventurado os que são misericordiosos, no item 5. Ela diz o seguinte: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metidos na prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último centil. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Essa é onde baseio o estudo que eu vou trocar palavras com vocês. Mas vou anexar, pulando o 6 de propósito, o 7 e o 8, só para ver o valor que tem para Jesus ao transmitir essa parábolazinha, pequenininha. Diz o seguinte, o 7. Se, portanto, quando fordes depositar a vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide, antes, reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Está em Mateus também 5, um pouco antes, e 23 e 24. Então, já para exaltar o quanto é importante para aquele que a todos nós criou como irmãos, que nós reconhecemos essa posição do amar o próximo como a ti mesmo, não desejar o outro aquilo que não deseja aqui a você, fazer ao outro aquilo que gostaria que ele fizesse a você. Abrir o coração, por exemplo, para uma reconciliação. Está aberto a. Se o outro vai entrar ou não é outra questão, que eu vou falar no item 6 depois. Mas passa a sua parte. E o 8º confirma. O 8º diz o seguinte: quando diz, ide reconciliai-vos com o vosso irmão, antes de depositar de vossa oferença ao altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor, aquele que a todos nós criou, estou acrescentando, é o que o homem faça de seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a um de seus irmãos. No próprio Pai Nosso, no modelo antigo, perdoai as nossas dívidas como perdoamos aqueles que nos são devedores. Dívidas no sentido não pecuniário apenas, é claro, todos sabemos. E na forma mais nova, que não muda a ideia, perdoarmos as ofensas assim,
como desejamos que Ele nos perdoe. Então, isso já bastaria para que nós víssemos a importância da busca da reconciliação, ou da aceitação dela. Porque muitas vezes o próprio não a busca, por questões do seu momento existencial. Não quero dar uma qualidade a esse momento, se ele está melhor, se está pior, não é isso. Ele não a busca. Mas às vezes ele também resiste a aceitar quando o outro busca. Né? Quando se aproxima de alguém que gostaríamos de nos reaproximar, às vezes encontramos uma resistência que no olhar já somos repelidos, sem a mínima chance de falar alguma coisa. Não é? Bom, então, só para que nós possamos usar, eu adoro essa frase cotidiana, vivo repetindo. Por isso, não podemos esquecer de lembrar e nunca esquecer que a busca ou aceitação da conciliação é o verdadeiro perdão em ação. Porque quem perdoa, mas não quero nunca mais ver, quem perdoa nos lábios, mas não abre o coração, quem às vezes tem um mundo de palavras, aonde ressalta nas palavras ao buscar o entendimento, o mal que ele acha que o outro fez, o outro indivíduo, esse não está, na verdade, colocando o perdão em ação. É uma mudança de comportamento o perdão, não apenas mais palavras, eu te perdoo, mas não me encha mais o saco. Às vezes está aqui, não sai por aqui. Mas Jesus dizia bem que a grande preocupação é o que está no coração do homem, que é o que sai pela boca. E eu me atrevo a dizer que, às vezes, o que não sai, quando o que não sai é uma coisa que deveria sair. Desculpe, com licença, me perdoe, eu me equivoquei, para ficar mais delicado, que dizer eu me enganei, eu estava errado. As palavras às vezes só avisam, mas o que vale é a intenção do coração. E o perdão e a reconciliação, então, fazem parte, olha só, para todos nós. O perdão e a reconciliação fazem parte de uma jornada evolutiva que poucas pessoas perseveram em fazer, mas cujo destino a ser alcançado é a liberdade, a saúde e a paz. Bom, aí nós vamos passando por esse ponto. O que é então o processo de reconciliação em si, ou de conciliação? Os processos de conciliação, para que aconteçam, exigem um mediador, um conselheiro experiente em que as partes ambas as partes confiem e possa ser ouvido está entre aspas, né? Porque o mediador pode não estar na sua frente, fisicamente encarnado, pode estar ao seu lado, tem a ver com os dois, seja apenas um benfeitor espiritual, né? Numa perspectiva moral, espiritual, estamos falando de Deus, de Jesus, dos mentores espirituais, das leis divinas, do que o Evangelho nos ensina, porque não tem nada no que a gente lê no Evangelho e nas obras que são boas obras de espiritualidade, que digam em algum momento que não devemos buscar o perdão, a reconciliação, que não devemos ter a indulgência, a tolerância. A vocês talvez não falte. Eu luto bastante com certos pontos de tolerância. Alguns eu já consegui, mas outros tantos eu ainda tenho muita dificuldade. Quando eu vejo alguém fora de si, equivocado, correndo pela via expressa, feito louco, cortando, sem a mínima finalidade, eu tenho dificuldade. Eu começo a criticar e peço logo que ampare aquele irmão para que ele acorde. Né? Quando eu vejo uma coisa assim, quando eu vejo as pessoas a troco, realmente às vezes buscando seu sustento, é óbvio, mas nem todos, e nem só por isso. Em veículos só de 2 rodas, eu tenho uma dificuldade também. Louco, olha para aquilo, meu Deus do céu, pode matar alguém, meu Deus do céu. Aí lembro que eu fui uma vez fazendo na capelania espírita, participando, fui
Uma das vezes que eu fui no ortopedia do Raul Sertan, tinham 9 ali, um inclusive sem um dos membros inferiores. Todos acidentes de moto. Dos 9, só uma pessoa foi um atropelamento, não estava na moto em si, e se revelou responsável, porque atravessou entre os carros. A gente perguntava, meu irmão, o que houve com você? Aceita uma oração? Aí conversávamos um pouco, aliviávamos quando podíamos, quando não orávamos apenas. A doutrina espírita, nós que acompanhamos de alguma maneira, e eu falo da doutrina dos espíritos, não obrigatoriamente apenas de uma casa tradicional, a doutrina espírita, e o Evangelho segundo o Espiritismo, nos ensina, nos estimula, nos inspira, como mediador sempre. Porque você não vai ler uma linha, como eu disse antes no Evangelho, na orientação dos Espíritos, que nos inspire ao contrário, que não seja a reconciliação, o perdão, a tolerância, a indulgência. Mas lembrar o seguinte, não custa nada lembrar, que o mediador não tem que receber por terceirização a responsabilidade da conciliação. Quantas vezes as pessoas oram, se ajoelham, ou de outra maneira qualquer, pedindo que eles nos ajudem, mas ele próprio, ela própria pessoa, não faz um movimento. Tipo assim, resolva aí que depois... Isso, aliás, não é só na reconciliação, é em muitas coisas. A gente ora, mas não faz a nossa parte. E tem um textinho, que eu não estou lembrado agora exatamente se é deste livro daqui, ou se é no livro... Esse é o Dias Melhores, Amai-vos uns aos outros. Não, amai-vos uns aos outros, que dizem como Deus educa. Eu acho até que ele já foi lido aqui uma vez, se eu não estou enganado. Como Deus educa. Aí diz que Deus não dá privilégio, só faz coisa. Deus nos dá as oportunidades, mas quem tem que fazer o movimento somos nós. Ele abre a janela, mas quem tem que pular somos nós. Aliás, ele escancara as portas. Nós só temos que passar por elas, não é? Mas como nós temos um revestimento, não é adiposo. Se fosse adiposo era fácil. Uma dietazinha, alguma coisa resolvia, mas é um revestimento de orgulho, né? de assim, prepotência, de acharmos que temos a última resposta, que nós somos certos sempre, que nós temos dificuldade em passar pela porta. Por isso que dizem que ela é estreita, não é? Porque a porta larga, essa que nós já conhecemos. Bom, agora o item 6. Ao falarmos que as partes envolvidas devem assumir, nos vem logo a dúvida, que é natural. E se uma das partes não desejar a parte que lhe cabe no processo de conciliação? Pode acontecer, você pode fazer a tua parte. Se tranquiliza. E quem vai nos tranquilizar é aquele item 6, que eu pulei de propósito, que faz parte desse conjunto. E eu vou me permitir, se vocês tiverem a tolerância, espero que tenham, de ler esse item 6. Olha como ele é objetivo, materialmente falando, concretamente falando, e também espiritualmente inspirador. E nos tranquiliza. No item 6 do reconciliável com seus adversários, diz o seguinte: na prática do perdão e no bem em geral, mais do que um efeito moral, há também um efeito material. A morte, já se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos muitas vezes perseguem além do túmulo, através de seu ódio, aqueles contra quem conservaram o rancor. Por isso, o provérbio que diz, morto o cão, morto o veneno, é falso quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que aquele a quem quer o mal esteja preso ao seu corpo, muitas vezes, para que, estando menos livre, possa atormentá-lo mais facilmente e atingi-lo em seus interesses ou em seus efeitos mais caros. Em seus afetos mais caros. É preciso enxergar nesse fato a causa da maior parte dos processos obsessivos, sobretudo daqueles que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsidiado e o possesso são, portanto, quase sempre vítimas de uma vingança anterior,
a qual provavelmente deram espaço devido à sua conduta. Meia parada, só para ressaltar. Quem está acostumado a trabalhar em mesas mediúnicas, mesmo não as dias da obsessão, onde as coisas são mais expressivas nesse campo, cansa de ver os irmãozinhos, que algumas instituições chamam de cobradores, outras de vingativos. Os nomes podem variar, mas o objetivo é alguém que tem um ressentimento profundo e que por isso está, vamos dizer assim, de alguma maneira tentando criar um prejuízo àquele que está na carne naquele momento. Obsediando, né? Obsediando. Aí os graus são variados. E na maioria das vezes, como diz aqui o texto, ambos têm suas responsabilidades, embora em momentos das trajetórias encarnatórias diferentes. É como se fosse o que eles chamam de roda de Sansara. Um faz, amanhã o outro faz, amanhã o outro faz. Tanto é que quando encontramos muita obstinação no processo de dialogação, conscientização, doutrinação, as casas às vezes têm seus nomes variados, particularmente eu prefiro de dialogação e conscientização, né? A gente faz o quê? A gente usa ou o procedimento da regressão através das telas mentais, também os procedimentos de regressão, por quê? Porque geralmente aquele que está em determinado momento das trajetórias encarnatórias, obsidiando hoje, com base naquela lembrança, em momento anterior, ele foi, muitas vezes, o responsável por um mal daquele que ele lembra. E, quando o assunto está muito difícil, muita gente não gosta disso, mas eu particularmente que gosto de certas coisas, eu uso a projeção. Por quê? Quando você projeta no tempo, ele vai ver que mais cedo ou mais tarde eles vão se encontrar novamente, porque aquilo vai ter que ser resolvido na continuidade das encarnações. E muitas vezes ele vai vir como irmão, vai vir como um filho, e ele aí isso quer. Mas na maioria das vezes a primeira parte é suficiente. Porque e nós não somos diferentes aqui na carne. Quantas vezes nessa própria encarnação nós estamos, o que eu chamo de presos numa dobra de tempo. Estamos lá presos naquele acontecimento. Tanto é que é muito comum ver pessoas que chegam a uma idade próxima à minha, e muitos antes mesmo dela, quer dizer que eu sou velho, tá? Ficar contando aquelas histórias, e algumas prediletamente não são as histórias boas, são as histórias más que passou, e de alguma maneira apresentando num quadro onde se está como vítima e alguém como algoz. Está preso lá, está carregando esse peso a vida toda, está carregando esse ressentimento, que psicossomaticamente é um grande incentivo a doenças, um estado de lembrança desse tipo. Fora o mal e a psicosfera que cultiva em volta de si, né? Mais um motivo. Aí eu só vou continuar esse trechinho, porque aí tem o outro lado, né? Então, esse tem a dificuldade. Mas material diz que não cria confusão, não alimenta, porque daqui a pouco isso pode estar aí passando de encarnação em encarnação, ou nessa própria, né? Não sei se já encontrou com vocês, quando vocês fizeram alguma coisa no decorrer da vida de vocês, não muito adequada, e não adequado não quer dizer que seja uma coisa horrível, não, tá? Não muito adequada. Alguma deselegância. E daqui a pouco você encontra com aquela pessoa num outro ambiente e você fica constrangido. É diferente quando você encontra com uma pessoa a quem você fez um bem, nem sabendo quem era, porquê, quando e quem, ele diz, poxa, ainda lembra aquela palavra que o senhor me disse? Me ajudou tanto, dá uma força na gente, né? Dizer assim, pô, eu fiz alguma coisa que presta. Mas quando é o contrário, a gente não sabe onde vai se enfiar, né? Já pensou? Eu acabando de fazer essa palestra aqui, vocês me pegam na rotatória da Paissandu, abrindo o vidro e xingando um daqueles motoqueiros que está para lá e para cá. Mas o Eugênio disse que ele até reza pela pessoa. Olha que ridículo. Eu não consigo mais entrar aqui. Se virem, por favor, me avisem que eu não volto. Entendeu? Mas e por aí vai, né? Outras tantas coisas na vida. Mas aí esse item
continua, e é muito interessante, é o seguinte, onde está o Deus aqui? Está aqui. Deus o permite, quer dizer, permite que às vezes essas coisas aconteçam, Deus o permite para puni-los, o obsessor e o obsidiado, do mal que eles mesmos fizeram, ou se não fizeram, por terem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Do ponto de vista de sua tranquilidade futura, importa, pois, reparar o mais depressa possível os erros que se cometeu para com seu próximo e perdoar os seus inimigos, a fim de extinguir, antes de morrer, todo motivo de dissensões, toda a causa fundada de animosidade anterior. A gente lê numa primeira vez, parece que é um negócio muito utilitário, né? Assim, faz para não é essa a ideia. Não faço hoje para não receber amanhã. É realmente sentir essa responsabilidade. Agora, pensem bem, se alguém aqui já tiver, tomara que não, tanto de um lado como do outro da vida, quando a gente ainda está na vida e às vezes parte uma pessoa e você não conseguiu o teu tempo desejado para recuperar alguma coisa inadequada. O peso que isso dá no coração. Deve ser horrível. Deve ser horrível. Pensa bem. E a gente escuta muitas dessas histórias no atendimento fraterno, muitas vezes, num coach fraterno, né? Esse negócio aí que a gente inventou, que é um atendimento fraterno, não deixa de ser, né? A gente, às vezes, ouve os outros, mas lembra da gente. Aquele último abraço que você gostaria de ter dado. Vou voltar ao texto para que não lave meus olhos em público. Muito. Aí já fica difícil enxergar. Bom, por esse meio que um inimigo encarnado neste mundo pode se fazer um amigo no outro, a menos fica-se do lado do direito. E agora vem a parte para a gente não esquecer. Deus não deixa o que perdoou servir de alvo à vingança. Faça a sua parte. Perdi aqui só um instantinho. Vingança. Quando Jesus recomenda que se reconcilie o mais cedo possível com o seu adversário, não é apenas para apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas para evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não sairá dela, diz ele, até que tenhas pago o último cetim. Quer dizer, satisfeito completamente a justiça divina. Isso é interessante que a gente lembre, porque a gente vai entendendo a parábola, né? O último cetim, né? Paga o último cetim. A gente lembra algo de dinheiro, né? Mas é simbólico, é claro, né? Reconcilia-se depressa, enquanto os dois ainda estão no caminho. E esse caminho pode ser encarado de duas maneiras. O caminho real, concreto, onde nós estamos, seria o objetivo maior primeiro, quando existe uma coisa dessa. Mas o caminho pode ser o caminho no decorrer das existências. Muitas vezes facilitado num trabalho de obsessão, ou mesmo num trabalho de um nível menos intenso, mas aonde a pessoa chateada, aborrecida que está ali, aquele amiguinho, é esclarecido, né? E enquanto o outro já está numa oportunidade nova, ele ainda está preso lá no aborrecimento. Isso a gente vê também na nossa vida de encarnados aqui. Quantas vezes um está evoluindo, está indo em frente, o outro ainda está lá amargurado com ele, ainda mais chateado porque vê o outro caminhando, né? A consideração da parábola do estudo, então, tem essa finalidade. Mas Alírio Cerqueira Filho, em Parábolas Terapêuticas, nos apresenta uma coisa que nos anima mais ainda. Ele chama isso tudo que eu dei exemplo aqui do que seria assim, uma interpretação superficial. Poxa, Eugênio, superficial? O cara falou tanta coisa. Superficial por quê? Porque estamos pensando, embora eu tenha antecipado algumas coisas, estamos pensando particularmente nos adversários externos. Outros espíritos, outros como nós,
mas ele faz uma segunda, que ele chama de profunda, que é quando são os adversários que estão dentro de nós. Na verdade, as nossas sombras, as nossas limitações, as tendências de outras encarnações ainda não resolvidas totalmente. Porque, na verdade, são esses, aonde nós não conseguimos ainda superá-los, essas tendências, que faz com que nós façamos a resistência, a conciliação, a reconciliação e a outras melhoras. E ele, quando faz essa avaliação, que ele coloca dentro de uma que ele chama de interpretação, ele usa um termo da psicologia, né? Transpessoal, que é uma parte da psicologia, um método que trabalha em cima dos aspectos espirituais do ser humano, da nossa essência, vamos dizer assim, né? E ele aí usa, lembrando um texto da Joana de Ângeles, do livro Triunfo Pessoal, que Joana de Ângeles inspirou um dos médios com o qual ele mais trabalha, que é o Divaldo. Nele, ela identifica esses adversários dos quais nos fala a parábola como sendo nossos adversários internos, os pensamentos, os sentimentos não positivos que ainda possuímos e, por vezes, não paramos de alimentar, mesmo que de forma não totalmente consciente. São aquelas histórias que nós contamos, repetimos, relembramos, vemos algum caso parecido, trazemos logo para a nossa tela mental aquela passagem que nós tivemos. Usamos ela como reforço. Às vezes é incômodo de outros. Isso já aconteceu comigo. É horrível. Aí jogamos mais peso nas costas do outro. Outra coisa, isso me aborrece frontal. Isso. E às vezes, eu não vou dizer, inconscientemente, porque são irmãozinhos equivocados. Usamos a maledicência. Falando tal fez isso comigo no trabalho, isso aqui acontece, a verdade, eu falo assim, ele diz, eu notei, ele tem realmente essa característica de personalidade. Aliás, eu sempre notei que ele tinha alguma coisa com você. Maledicência pura, mas tenho certeza que alguns de vocês talvez já tenham visto isso na situação. São os irmãozinhos equivocados. O próprio Evangelho usa palavras que de vez em quando eu puxo, eu tento, não é fugir delas, mas são traduções, né? Então, o irmãozinho mau, eu não gosto do mal, eu gosto do equivocado. Porque todos nós somos criaturas imperfeitas, né? Que estamos nessa caminhada, e nos lembra muito isso. Esse livrinho daqui, que é um dos livros que eu gosto, esse é Fala Preto Velho, do Vanderlei pelo pai João, tem uma passagenzinha aqui curta, mas interessante assim, o estado de infância espiritual e emocional de muitas pessoas quer encontrar nas bênçãos da religião o amuleto sagrado que as livre dos problemas. Religião é caminho, ser melhor é a meta. A religião não nos torna melhores, seja ela qual for. O que nos torna melhor é o nosso empenho em seguir aquilo que elas nos orientam. O que não falta é gente achando que religião é muleta, né? Exatamente. Religiões nada mais são do que salas de aula na Universidade da Vida, onde nós entramos para aprendermos a ser melhores, né? Estou usando um texto também de um desses livros. Mas como amuleto, quando em verdade a proposta da escola terrena, em todos os setores do progresso humano, é o aprimoramento por meio do esforço, do merecimento e da autoeducação, de forma que o ser humano tome posse das conquistas definitivas, porque elas só são definitivas quando elas partem do coração e têm a consciência reforçada pela razão. Jogo de palavras, algum professor de língua aí pode me jogar uma pedra nesse momento, mas lembre-se, atire a primeira pedra que não tem pecado, porque vou fazer um jogo de palavras, né? Ciência, consciência, coração e ciência, razão e sentimento. Existe uma... Joana de Ângeles, então, né, nos diz sobre esses adversários, e tem uma coisinha muito bonitinha, que eu já devo ter dito aqui alguma vez,
das poucas vezes que eu vi, não são tão poucas assim, né? Mas que eu gosto muito, é do livro Assim na Terra como no Céu, inspirado pelo doutor Inácio Ferreira, doutor, né, lá do Hospital Psiquiátrico, lá do outro lado e tudo, e esse livro é também do Bacelli. Um trechozinho que diz o seguinte: muitas vezes o que fomos se sobrepõe ao que intentamos ser, e não raro, a personalidade antiga toma o lugar da individualidade que se levanta dos escombros da sua própria desdita. A gente pensa sempre, isso o foco é de encarnação para encarnação, mas nessa mesma, quantas vezes estudamos alguma coisa, participamos de um seminário sobre isso, estamos frequentando essa casa, outra casa como essa de caridade, de amor, assim, no coração e até na razão, nos sentimos já preparados. E ao enfrentar uma situação similar àquela que nos equilibrava, nos desequilibramos novamente. Essa é a nossa vida, né? Queda, levanta, anda, um dia a gente vai cada vez andar mais. E aí, uma vez num grupo de apometria, que eu tive a chance de acompanhar um pouco lá no Rio, eu ouvi um termo que eu achei muito interessante, que chamou essas nossas tendências, que a gente fala em tendências, na área espírita, de tendências ainda presentes, chamou do nosso condomínio de personalidades pretéritas. Tem razão, até porque eu vi, de vez em quando, nenhuma, eles conversavam lá, entendeu? Condomínio de personalidades pretéritas, há coisas que já fomos e que foram tão fortes que ainda em nós tem aquele traço marcante. É o que nos promove esses diálogos internos intensos, uma linguagem de análise transacional, aquelas pessoas que falam e tudo, parece que tem várias pessoas falando ao mesmo tempo, e a gente às vezes chega a ficar atordoado com isso. Bom, voltando a parábolas em si, quando Jesus diz, concilia-se depressa com o teu adversário na parábola, é porque estamos ainda em caminho. E quando a gente pensa na avaliação profunda, é quando esse nosso sentimento não positivo está se manifestando. Quando eu estou irritado, que a minha raiva apareça, é a hora de, em vez de perguntar por quê, eu perguntar o para quê. Para que aquilo está acontecendo? O que eu tenho que olhar? E cada vez nos inspirando mais a nos autoconhecer, né? Que ele conhece a ti mesmo. Quando Jesus diz, quando estás a caminho com ele, é porque daqui a pouco podes não estar mais. E perdeste uma oportunidade. Aliás, nós costumamos ter várias oportunidades, embora não nos lembremos de todas. Mas a vida vai nos reprisando através dos mesmos personagens o quadro ou os quadros educativos, né? Para nós aprendermos. Olha só, desta maneira continuará alimentando, caso você não faça esse trabalho, uma postura não de eterno aprendiz, que é o que nós temos que ser na vida, sempre dispostos a atualizar, a melhorar nossas atitudes. Mas, com isso, caímos em conflitos desnecessários e aí vamos para a prisão. Aquela prisão de que fala, né? O Interior Oficial de Justiça, a prisão na parábola. O que é a prisão? A prisão é a culpa. O xadrez. Exatamente. É o xadrez da culpa. E pior, é sem grade, não dá nem para serrar e sair fora. Não é verdade? Muito bem colocado. Você é muito inteligente. Não tem grade. E aí, culpa é uma dos sentimentos mais nocivos a nós, né? E a culpa às vezes ainda piora quando ela adoece no remorso. Aí é um peso incrível. E, mais uma vez, vou à fala do Preto Velho. E olha o que a culpa faz com a gente. É um dos cinco sentimentos mais pesados. Onde tem a culpa que adoeceu no remorso, há um ambiente próprio para receber o implante do não merecimento. Não vou falar aqui implante, essas coisas, mas são os chipzinhos, né? Já que uma vez um grupo de médios lá no Santa Lúcia, porque a história é de lá, mas claro que isso acontece em geral, disse que viam
estavam implantando em alguns lá, alguns chipzinhos desses, né? Esses chips que dizem que querem implantar na gente agora, mas... Não é com a vacina, não. Não é. Mas implanta. Aí diz que... E aí acharam estranho, perguntaram a quem estava orientando, que não via, mas eles estavam vendo, e por que eles não impedem? Porque já tinham outros do bem lá, né? Aí diz que chega uma hora que eles dizem, não, agora chega. Mas por que se eles estão lá e são do bem e não impedem os outros de botar? Porque os que estavam recebendo precisavam passar pela situação, infelizmente, né? Interessante, né? Mas eu vou sair daí. Vamos voltar aqui. O implante do não merecimento. Esse chip mantém as pessoas pobres de pensamento com uma mentalidade de fragilidade perante a vida, apáticas, para desenvolverem metas, bloqueando a energia da prosperidade que atrai coisas boas e boas relações. O remorso é um estado energético centrífugo que desconecta o chakra solar de relação saudável com os demais chakras, deixando de aspirar forças novas. Com esse processo, o chakra se abre para puxar o que está no ambiente. Há uma enorme perda de energia vital quando se está remoendo culpa. O chakra solar é como o nariz da alma, a áurea é como o pulmão e o ectoplasma é como o sangue. Com o nariz entupido de culpa, a áurea entra em colapso e o ectoplasma se contamina das energias do ambiente e de outras pessoas, mesmo aquelas que não estão diretamente intencionadas a te prejudicar, mas têm a energia não positiva. É uma linguagem, vamos dizer assim, do livro, mas que faz exatamente o que acontece conosco. Tanto é que muitas vezes, quando vamos entrar naqueles processos de desobsessão e tudo, uma das coisas que a gente faz é jogar certa luz ali e fazer com que a pessoa comece a botar para fora, né, aquilo para ter chance, exatamente. Então, vômito, né? Bota. E materialmente não estamos vendo, mas em essência e energia aquilo está saindo e você libera. Vou usar um termo meio chulo, mas nosso, humano mesmo. Que bom se pudéssemos sempre vomitar aquilo que está preso aqui. Não é à toa que na cura prânica se limpa por um lado para depois se energizar pelo outro. Isso é a culpa. E a desculpa, exatamente. E a desculpa é quando você começa a tentar terceirizar a culpa, jogando a responsabilidade por outro. São dois elementos que nos acompanham e nos mantêm desequilibrados. Estamos mais num polo, mais no outro. É um diálogo constante. Tudo isso porque nosso orgulho nos dificulta a nos reconciliar. Primeiro com aquilo que nós nos desequilibrou, depois, ou quase que instantaneamente, com aquele com quem nós temos alguma coisa. As orações ajudam? Ajudam. Oração de outros ajudam? Ajudam. Os passes ajudam? Ajudam. Mas vou roubar agora uma frase do Trigueirinho, no tempo da fita cassete que eu ouvi no carro. Olha o tempo, hein? Fita cassete no carro, hein? Ele dizia assim, você pode comer tofu, você pode falar um montão desses procedimentos, pode comer tofu, pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas o que realmente faz é a tua vontade de se transformar. Do contrário, a gente entra aqui, por exemplo, nessa casa de caridade ou em outras tantas, nos dão um equilíbrio, tipo aquela criança, vai sobrar para você agora, hein? Tipo aquela criança que dá aquela limpeza, quando a mãe veio e saiu para brincar no quintal, está todo sujo de novo. Não é? Não é o teu caso, que eu estou vendo que você está limpinho. Né? E não vou mais falar por aí não, que o teu olhar está me fustigando. Também vai provocar, a minha criança provocando a sua, né? Bom, meus irmãos, nós poderíamos seguir adiante, mas eu quero enfocar, porque eu estou olhando ali o horário, que a gente procure, na reconciliação, primeiro com nós próprios aqui no nosso interior. A oração ajuda, estarmos aqui nos ajuda a todos, principalmente o que fala, né? Os dois ouvidos mais próximos da boca que falam são os meus. Então, mas
que a gente procure substituir esse cobrador, esse julgador interno, esse juiz que é falado na parábola de Jesus sabiamente, por um cuidador interno. É aquele que cuida, primeiro acolhe. Acolha, através do conhece a ti mesmo, as tuas questões, as tuas dificuldades, e faça um plano de reconciliação. Se já partiu, se reconcilia através da oração. A gente vê N casos também nos procedimentos das mesas mediúnicas. Se reconcilia na oração, porque você está se reconciliando primeiro com sentimento em relação à pessoa, e eles ouvem perfeitamente bem, como André Luiz ouviu tantas orações que aquela empregada fazia por ele, que aparece no filme. Faça isso. Se não consegue ainda chegar ao outro por algum motivo, distância, dificuldade, resistência, ore por ele. Olhe por onde a guarda dele. Olhe por o seu, pedindo entendimento. Não vou contar a história, até porque eu já voltei um dia aqui, mas já vivi a experiência. E eles nos ajudam, porque há a intenção, a vontade no coração. E, para terminar aqui, eu queria lembrar uma coisa que nos auxilia em qualquer coisa, principalmente nas nossas dissensões da vida. Foi uma falazinha também de Joana de Ângelos, né? A nossa psicóloga espiritual, a Divaldo Franco, que aparece naquele filme, A Vida de Divaldo Franco, no finalzinho, que Divaldo tinha acabado de fazer uma reconciliação com aquele obsessor que o acompanhava quando adotou a filha, sem o saber inicialmente, a mãe daquele obsessor. Isso, ele disse, eu ainda não sou capaz de perdoar, mas vou te deixar, porque pelo aquele gesto, olha como quebrou o gesto, quebrou o outro, e Divaldo estava naquela dele, assim, e ela disse assim, palavras dela, entre aspas, Divaldo, os indivíduos, os problemas e mesmo esse mundo nunca existiram como tu os vistes. Só foram colocados em torno de ti para te dar oportunidade de evoluir enquanto encarnado. A luta nunca é contra os outros. O tempo inteiro foi você contra você mesmo. O maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. O maior desafio para a nossa reconciliação com alguém é nós nos reconciliarmos primeiro com o sentimento que nos mantém resistente a isso, ou que nos mantém apegados ainda à nossa posição. Eu faço a minha parte, a do outro é do outro. Faço a minha parte. E para finalizar mesmo, uma frasezinha que é o primeiro item de um texto de autor desconhecido, texto Maturidade Espiritual, que diz o seguinte, o primeiro item diz, maturidade espiritual é quando você para de tentar mudar os outros e se concentra em mudar a si mesmo. E eu me atrevo a parafrasear um pouco esse item, dizendo o seguinte, sem mudar o sentido dele. Acredito. Maturidade espiritual é quando você para de esperar que o outro mude e tome você a iniciativa da mudança. Busque a reconciliação. É fácil? Não é. No ambiente doméstico, um irmão de sangue, uma cunhada, agora falando em palavras provocativas, uma cunhada, uma sogra, um genro mala, poderia dizer outro. Pelos sorrisos eu senti que houve sintonia, entendeu? Aí a gente lembra o seguinte, ninguém é colocado na nossa vida de maneira permanente, dentro de um laço de família mais próximo, de maneira periódica, no trabalho, em alguma outra atividade, às vezes na casa espírita, ou sazonalmente, na rotatória da Paysandu. Meus irmãos, que Deus nos auxilie a isso que é muito difícil mesmo. Eu brinco, porque eu sou assim meio crianção também, gosto de uma brincadeira. Mas às vezes certas verdades, falando, brincando, sem debochar,
são mais fáceis de serem ouvidas e ditas até, né? Que Deus nos ajude, Jesus conosco, a cada vez buscarmos mais as reconciliações com nós próprios e, a partir disso, com todos os irmãos que a vida nos colocou ou nos colocar em confronto nessa vida, nessa passagem. Muito obrigado. E agora eu vou pedir nosso irmão para fazer a prece final. Sempre o convidado é que faz a prece final aqui. Então, a tarefa. Pai de altíssima bondade, que a todos nós criou Jesus, nosso caminho, nossa verdade, nossa vida, nossa única possibilidade na caminhada terrena de amor. Amigos espirituais, que a cada um de nós assiste e que a esta casa inspiro, oriento, incentivo Francisco de Assis, irmão querido, mentor desta casa de caridade e amor. Que cada um de nós possa levar daqui hoje aquilo que de maior emergência for para a sua vida, aquilo que mais nos proporcionar o equilíbrio espiritual, o equilíbrio emocional, o equilíbrio físico, mas prioritariamente, Pai, que possamos cada vez mais estimular em nossos corações e, pelas nossas razões, colocarmos em prática os processos de conciliação com nós próprios, com nossa parte íntima e com todos aqueles irmãos que a Tua vontade colocou em nossas vidas, certamente para o nosso aprendizado e o deles também. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Amém. Bom, meus irmãos, né, que a gente tenha uma excelente semana, que Deus nos acompanha e que nós possamos, né, colocar em prática a parábola de hoje, né, que é reconciliação com aqueles que nós um dia prejudicamos ou nem sabemos, né, porque temos adversários de outras encarnações, né? Então que a gente se reconcilie com o outro, né? Vamos colocar em prática, é difícil, mas vamos tentar.